Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aqui chegamos aqui. Aqui estamos aí. Já que chegamos e estamos aqui, aqui chegamos aí. Apesar dos perigos, nós estamos vivos, nós ao vivo inventando moda, nosso mote nada muda. Apesar das paredes, nossa voz avança, nossa dança faz sem praça aberta, braço forte, peito alerta. Apesar dos modernos, apesar dos caretas, vai à rua, vai a Roma, testa as portas, faz a festa. Apesar dos pesares, pluma que se preza, voa leve, leva em seu voo pesos pena, meio médios, tão pesados quanto breves. Apesar dos artistas, apesar dos estetas, apesar da poesia, apesar das ciências, vai à rua, vai a Roma, testa as portas, faz a festa. Todavia, é voé, sempre em frente. Apesar dos perigos, nós estamos vivos, nós ao vivo inventando moda. Nosso mote nada muda. Apesar dos perigos destes mortos-vivos, mas ao vivo enfrentando tropas. Não me espere, nos aguarde. Apesar dos da Silvas, apesar dos Pereiras, apesar dos Ferreiras, apesar dos Medinas, apesar dos Andrades, vai à rua, vai a Roma, testa as portas, faz a festa. Todavia, é voé, sempre em frente. Aqui chegamos aqui, aqui estamos aí. Já que chegamos e estamos aqui, aqui chegamos, estamos aí. Aê! Vocês escutaram Nós ao Vivo, de Daniel Medina. É a terceira faixa do primeiro álbum, Evoé, que foi lançado em 2017. O Daniel, ele é ator, compositor e tem mais de 10 anos de carreira na cena alternativa, na cena de música alternativa. E atualmente ele mora em São Paulo e nós tivemos aqui a sorte de... A sorte é minha de estar aqui com você. Ele está aqui em Fortaleza e ter vindo aqui prosear um pouco. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigadão, e o prazer estar aqui. Desde que Vitor Colares e Clauani estiveram aqui recentemente, eu estava com vontade grande de visitar esse estúdio e bater esse papo também. Ah, que joia. E assim, gente, como é clássico das nossas quintas, começa o nosso Prosa Cultural. Hoje, quinta-feira, dia 1º de novembro, olha aí, começamos o mês de novembro com o pé direito. E o nosso Prosa Cultural, ele é um programa sobre cultura local. Nossa proposta é sempre prosear e conversar com quem faz cultura no nosso estado. De segunda a quinta-feira, às 17 horas, todo dia é uma conversa diferente sobre artes visuais, sobre design, sobre teatro, sobre dança, cinema, fotografia, literatura e música. Então,
nos acompanhem sempre, que sempre temos uma prosa nova por aí. E continuando sobre o nosso programa de hoje, além dessa prosa com o Daniel, nós teremos no quadro Alencarinos em Destaque, vamos falar sobre o Roger Rogério, que é um nome super importante da nossa música e ficou muito conhecido com o momento que chamamos de O Pessoal do Ceará. E também teremos nossas dicas de apresentações musicais que acontecerão na cidade durante esse final de semana. Então acompanhem, gente, o nosso programa e fiquem ligados. Lembrando que a apresentação e produção é de Wilma Farias, Will, no caso sou eu, com a coordenação de Ana Luzia Brito e Farol Comunicação, assistente de produção a Márcia Mesquita e a operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Oi, Thay, boa tarde. Boa tarde, lá vai ela vir falar comigo, né, da boa tarde. Ela não vai aparecer, não acredito. Hoje, não, já tá aparecendo, ó, tô aqui. Boa tarde, galera. Tá, de vez em quando ela quer ser lombardia e todo dia é uma novidade. Daniel, então, aqui chegamos, estamos aqui, apesar dos perigos. Apesar de muita coisa, estamos né? aqui. Apesar de muita coisa, exatamente, estamos aqui. mas vamos aqui, que à tarde tem muita conversa. Sobre esse teu novo álbum, tua carreira de 13 anos, né? E você lançou o seu álbum que se chama Evoé. E aí eu acho que o nome ele já diz muito sobre você, de um pouco de contato que eu tive, né? De pensar muito dessa alegria, sim, desse jeito de celebrar a vida, que eu acho que tanto é uma postura política sua na vida, ao que me parece, como também pode ser algo que o seu álbum coloca, né? Pra quem não sabe, Evoé, você quer dizer o que é Evoé para nós? Posso dizer. Evoé é um brado, um grito de alegria, creditado às bacantes na Grécia. Cultura grega é uma cultura que me interessa muito, a mitologia grega como um todo. E Dionísio era um deus do teatro, um deus grego do teatro. O primeiro deus ali que sintetiza um pouco o que era essa potência, essa outridade, essa capacidade de ser outro, de se fazer de outro. Na verdade, todos nós somos muitos ao mesmo tempo, por mais que a gente reconheça de alguma forma específica. Então, Evoé é esse brado de alegria, de euforia diante da vida, diante da beleza, diante do trágico também, diante do imponderável, diante do que não nos compete. Apesar dos perigos, continuamos sorrindo, né? É uma alegria. O medo é algo inerente. Já escrevi isso. O medo é algo inerente. Belchior dizia isso numa faixa super famosa chamada Pequeno Mapa do Tempo. Sim. Fala medo, muitos medos, né? O medo é algo inerente, assim. E já a alegria e a coragem são conquistas. E é muito importante. É muito importante estar atento a isso. Assim, eu, do alto dos meus privilégios, digamos, pensando hoje em minorias, é muito fácil para mim falar isso também, mas eu não tenho dúvida que a coragem e a alegria são peças necessaríssimas nesse momento, como em muitos outros da história. Assim. Sim, como que você já mencionou o Belchior, né? Aí vou mencionar o Belchior também, que ele fala: a felicidade é uma arma quente. Olha aí. E eu acredito muito nisso, nessa quintura, e dá alegria quanto a uma potência realmente pra gente estar aí seguindo e produzindo e criando. É isso. Mas pensando muito nesses afetos mesmo de alegria, que eu acho que é pautado em você, no seu trabalho. Você também curte Spinoza? Não? Curto. Demais. Eu não sou tão aprofundado em Spinoza não, mas eu curto pra caramba ali recentemente, me interessou muito, assim, muitas perspectivas. Eu conheci Spinoza mais a partir de quando eu comecei a estudar filosofia da diferença, estudando Deleuze. Sim. Que Deleuze vai muito em Spinoza. E aí veio muito essa questão também da vida enquanto uma potência criativa. Então, é toda essa galera aí... Essa galera jogou pesado, né? Deleuze, o pessoal, é um perigo. Ó, quem não quer ser feliz, se tá com medo, não quer ser feliz, não leia Deleuze, não leia Spinoza, porque o pessoal dá uma... se você não quer dar uma reviravolta na sua vida... Na sua vida, se você não quiser isso, não leia, não chegue perto, porque... Você não quer se questionar, dizer assim, pô, como é que
a que ponto estou na minha vida? Será que eu estou vivendo uma vida em sua potência máxima, em sua potência de alegria, digamos assim? Não leiam. Não leia, ou mas... então leiam, que é importante. Agora, se quiser, que a coisa, se quiser enxergar um pouco celebrar. Se quiser celebrar esse mistério. Celebrar esse mistério, foi ótimo agora. Porque mistério parece uma coisa meio cristã, meio católica. Sim. E não deixa de ser, né? Mas assim, a palavra mistério eu acho maravilhoso. Mas os mistérios do planeta aí é uma coisa meio cósmica, na verdade. Eu não diria religiosa, eu diria cósmica. Sim, é cósmica. Eu até lembro que a Igreja Católica tem uma coisa que eles chamam de mistérios gozosos. Eu acho maravilhoso, porque o gozo é a vida, né? O gozo Sim. E aí, voltando um pouquinho, né? Pra gente não ficar divagando tanto. Não era minha intenção, não. Mas eu também sou um pouco divagante, assim, principalmente às quintas-feiras. Eu sempre digo aqui, quintas-feiras é o dia que eu perco a compostura nesse programa. Essa galera da música tira todo mundo sério. Tipo isso, sempre rola uns momentos assim. Mas já que a gente tá falando de celebração e de potências criativas, eu acho que é importante, justo porque a gente vai falar da sua carreira, né? Que você é uma carreira aí que tem 13 anos, é uma adolescente. Um adolescente aí caminhando com várias coisas. Então, assim, fala um pouco de como foi isso, porque você transita não só na música, mas também no teatro, você também é ator. Sim. Na verdade, eu sou uma família uma família muito influenciada pela música, a família do meu pai. Meu tio é músico, até hoje foi o que seguiu profissionalmente na música. Meu pai tocava aqui em Fortaleza. Quando era mais jovem, tocava em bandas de iê, banda de baile. Tinha uma banda chamada The Belgas, muito influenciados aí pela Jovem Guarda, assim, pelo Roberto Carlos, pela galera toda ali, galera casca grossa. E aí, mas então desde novo eu tive muito contato com o violão, muito contato com a música, com a musicalidade. Meu pai não chegava a compor, mas eu tinha um tio-avô que compunha, então essas músicas, através do meu pai, chegaram a mim. Então foi muito marcante. E logo no colégio, a gente começou a ter as primeiras bandas de colégio. A gente tinha banda de pagode novinho, assim, 11 anos de idade. A gente já tava se embrenhando pela cidade, tocando em tudo que era bairro. Com a aptidão que a gente tinha para a época, mas a gente tocava. E aí, quando chegou, eu digo que a carreira de fato começou por volta dos 17, 18, porque a gente criou a primeira banda, digamos assim, com a marca, com a assinatura própria, que foi a Manilha Mundial. A Manilha Mundial foi uma banda que teve uma vida meteórica, assim, foi uma coisa muito rápida, começou e acabou, a gente fez pouquíssimas apresentações, mas quem teve contato com a Manilha saiu marcado daquela experiência, assim, era uma banda performática, era uma banda que tinha muita gente boa, Diego Landim, que é um ator e dramaturgo aqui em Fortaleza até hoje, Levi Teixeira, Samuel Brandão, que tem uma banda chamada Duas Doses de Música, ele também tem um projeto chamado Elmar Somar, e aí Júlio Antunes, era muita gente, assim, Estevam, era muita gente em cima do palco. Então a Manilha foi de fato um divisor de águas, porque foi na mesma época que eu entrei no curso Princípios Básicos de Teatro, do Teatro José de Alencar. Então, assim, quem é novo, que está ouvindo a gente, assim, quem está nessa faixa aí dos 16 e tudo mais, 17, 15... dos anos 2000, essa geração. Galera dos anos 2000, ou então até um pouco mais velho também, tipo, eu tô com 30, tem gente que participa com uns 30 anos também, ou mais, do curso Princípios Básicos de Teatro. Então, assim, fica a dica, se você quer que a sua vida, você não quer mexer na sua vida, se você quer que a sua vida continue na mesma, diante do mundo, tá bom, um pouquinho essa calmaria, esse marasmo, não vá atrás do curso Princípios Básicos. O curso Princípios Básicos, de fato, foi algo que me implodiu a cabeça, no sentido de possibilidades, mexeu com a minha maneira de enxergar o mundo, com a minha maneira de me relacionar com as pessoas, com o meu respeito pela diversidade, pelo próximo, mexeu com a canção que eu viria a fazer anos depois, que estão presentes no Evoé, no sentido de dramaturgia. Então, o curso Princípios Básicos é um curso que eu indico para todo mundo. Quem quiser experimentar como eu falei um pouco antes, essa outridade, essa alteridade, essa capacidade de se conectar com o outro. E quem tiver interesses,
não só pela profissão, pelo palco, pela cena, mas é isso, pela vida, por essa experiência. Vá no curso Princípios Básicos. Meu grande mestre foi Joca Andrade. O Joca é um grande ator. Todo mundo fala muito bem desse O Joca é um curso, perigo. do Joca. Todo Joca é outro perigo. Joca aí a gente pode colocar no mesmo patamar da galera. Perigo bom. Perigo bom. E aí o Princípios Básicos, então, na mesma época da Manilha, foram 2 marcos. Por isso que eu digo que a Manilha começou a carreira e o Princípios Básicos deu todo um embasamento teórico, afetivo, amoroso para aquele caldeirão de ebulição que a gente sabe que é essa fase ali, Sim. dos 17, e que é bom que não acabe nunca essa fase do caldeirão, porque a vida há de ser longa e tem que ser potente dentro da sua longevidade. Não adianta ter uma vida longeva com pouca potência Sim. também. Tem Não, isso. não adianta. Muita potência criativa, né? É isso, que a gente elabora isso. Certo. Então, assim, tentando entender um pouco desse teu percurso, tem muito essa afetação do teatro. Sim. E como que você começou a compor? Porque, assim, teu álbum, ele é todo de composições Sim, tuas, sim. assim. E como que foi esse processo? É um álbum aí que tem 10 faixas. E todas as letras são suas. E fala como que se deu isso. É isso, eu achei legal você falou a palavra afetação. A palavra afetação, ela tem um sentido ambíguo, né? Porque Sim. pro Spinoza quer dizer uma coisa. E pra caretice, digamos assim, para Sim. pessoas mais fechadas quer dizer outra, mas eu adorei a afetação, nesse sentido, a afetação do teatro. A gente sai mais afetuoso, mais afetado, mais afetivo, acho que é isso. Mas pensando aqui na nossa conversa, né, para contextualizar as pessoas, Adorei. essa afetação a gente pode entender ela como atravessamentos que se deram. Aí, agora adorei mesmo, curti, eu acho que tem que jogar na ambiguidade mesmo. Então, voltando aqui só para essa questão das canções, como você perguntou, né? A composição de canções, principalmente, é algo muito... Vou dar um exemplo aqui básico. Tom Jobim, usando aí de termos orientais, o Tom Jobim dizia que talvez compor para ele não fosse o Dharma, mas fosse o karma dele. Sim. Então, para quem eu também não sou muito versado em teorias orientais, em filosofias orientais, mas é isso, o karma é algo o karma é algo que a gente tem que passar por consequência, assim, é como se fosse algo... Sim. Você quer falar também sobre o karma? Aí fala que eu não sei. O que eu sei tem uma obrigatoriedade. Na né? verdade, assim, quando a gente vai falar sobre karma, no geral, o que a gente entende como karma é como se fosse um sofrimento, né? A gente associa a um sofrimento que a gente tem que viver. Mas o que, na verdade, o karma, ele é o aprendizado. Olha só. Ele é o que você tem que aprender Sim. nessa situação. E não necessariamente ele tem que estar relacionado ao sofrimento. Né? Entendi. Porque, tipo, aprender é muito mais potente do que você estar no sofrimento. E às vezes a gente passa por uma situação que nos é, de fato, sofrida, mas que tem uma força ali de aprendizado e de uma inversão para essa vida de alegria que a gente está aqui falando tanto, né? Que é isso. Então, o karma, a gente não é legal e que, de fato, através da filosofia oriental, a gente não relaciona a esse sofrer Sim. tão doído Sim. que normalmente a gente fala, né? E que não, Sim. é um aprendizado, ele está relacionado ao aprendizado mesmo. Legal. Ele tem algo que parece que não compete a nós, assim, né? Tem essa algo... coisa o que me parece tem um pouco isso, assim, tem um imponderável que não compete. Sim, exatamente. E aí essa coisa quando o Tom fala isso, pra mim é tão bonito, porque de fato, quando se começa a compor canções, é quase como quem tem uma aptidão para fazer vasos de barro. Sim. Ou então para fazer arranjos florais. Ou então para fazer... É sempre um desejo de rearticular o universo, o mundo, os signos. Sim. E aí você vai compondo esculturas ali, sem saber direito por que motivo, mas sua cabeça... Você está andando na rua, sua cabeça começa a funcionar. E aí, de fato, tem toda a criação... É inegável que existe uma força que a gente chama de inspiração,
que se faz presente, mas de fato isso requer muitas horas de cadeira, de folha rasgada. Sim. Isso requer uma labuta, né? Porque assim, no bar fica difícil fazer canção no bar. Talvez o Vinícius de Moraes faria isso, a galera fazia isso bem. Eu tenho uma dificuldade grande de fazer. Requer uma entrega, né? Requer um mergulhar. Sim. Isso sem levar para um lado mais transcendente, mais assim, sem querer levar para esse lado também do poeta sério em si mesmado. Não é isso. Sim. Mas eu acho que sim, requer um certo se debruçar. E aí essas 10 canções que estão no Evoa são 10 canções que foram feitas no decorrer quase aí de 10 anos, de fato. Algumas um pouco mais, algumas que têm 5 anos, outras 4 anos de existência. Mas em geral foram canções que demoraram muito a ser apresentadas, que tiveram seu tempo, não houve pressa para terminá-las, digamos assim. Cada canção sabe o que quer, muito louco falar isso também, de certa forma, mas a canção entende se ela quer. A canção que diz se ela vai ser simples ou complexa. Eu não quero jogar para a canção a responsabilidade, aquela responsabilidade é minha, mas ao passo que faz esse arranjo, esse vaso, ao passo que você vai na olaria ali com a mão na massa, você entende as necessidades de cada canção. Então, como eu falei, esse tio-avô que fazia canções, um tio-avô chamado Fábio Girão, fazia canções aqui em Fortaleza, era advogado. Sem dúvida, existe algo aí que vai perpassando de família, porque não existe nenhum outro membro na família que se dedique a essa obsessão que é compor, porque não deixa de ser uma obsessão. E aí essas canções foram nascendo aos poucos. De fato, são 10 canções de minha autoria. Na verdade, eu tenho uma sorte grande de ter um poema do Gero Camilo, chamado Surrealeza, na faixa Cobra do Contrário. O Gero presenteou esse disco com esse poema. Mas essas letras foram no seu tempo. E muitas, não tenho dúvida, muitas delas ficaram no caminho, assim, dessas 10 canções. Acho que eu tenho umas 30 fitas com trechos de melodia, trechos de ideia, que nunca daram em nada. Sobrou essas 10 aí para poder contar a história dessa busca inconstante. Composições de gestos amorosos. E morosos. Olha, menino, você é da filosofia, agora eu tô sabendo. Então, se eu soubesse, tinha vindo mais preparado. Oxe, vamos de cancioneta. Vamos de cancioneta. Ai, meu amor, não me guarde segredos que eu guardo rancor. Não me tira do sério mentira qualquer. Vem me tirar do sério com todo amor. Ai, meu amor, se eu saio do sério não sei mais quem sou. Se eu perco o juízo, me esqueço do amor. Se eu perder a cabeça, me esqueça. Ai, meu amor, vamos correr perigo, perigo de amor. Vamos correr comigo até onde eu for, pra depois descansar e cansar, e cansar do amor. Meu amor, me abre, me abraça, me alça em voo. Por favor, me aceite do jeito que eu sou, que eu te aceito inteiro com todo amor. Ai, meu amor, vamos correr perigo, perigo de amor. Vamos correr comigo até onde eu for, pra depois descansar e cansar, e cansar, e cansar, e cansar, e cansar.
às vezes ficar nessa posição é meio complicado, né? Porque a gente sempre tem que falar alguma coisa depois que escuta. Às vezes é bom ficar no silêncio. Imagina o resto do programa, a gente tudo em silêncio. Assim. Eu acho que seria uma boa intervenção, hein? Menino, mas a música não é pra gente ficar triste, não. Também. Não. Não é essa intenção, não. Mas assim, quando eu ouvi o teu álbum, eu acho que é uma mistura, assim, porque essa música, ela é muito sutil. E é a minha preferida. Olha só. Mas vamos falar aqui sobre essa música, que teve uma participação especial de Marcelo Genesi. Sim. Então, fala um pouco dessas participações, porque você tem, além do Gero, que você citou, também tem do Genesi e do Júlio Viara, né? Isso. Então, assim, como que foi para ti nesse processo essas parcerias tão bacanas, tão diversas e potentes também? Não, isso é sorte, né? Sorte na vida que a gente vai encontrando gente querida, as coisas vão se dando. Mas só uma coisa sobre Cancioneta de Antemão, a gente tem falado tanto aqui desde o começo sobre a alegria, sobre a potência e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que o Evoé, apesar de Evoé ser uma expressão dionisíaca, essa subdivisão é muito creditada ao Nietzsche, entre o dionisíaco e o apolíneo. Eu digo que, apesar de Evoé ser uma expressão dionisíaca, eu digo que o disco Evoé é um disco misturado, que existe onde essas duas forças se encontram. E nenhuma dessas canções é simplesmente alegre. Assim, a ideia não é ser só alegre, porque existe um verso de Cancioneta que eu gosto muito, que é isso. É meu amor para depois descansar e cansar do amor. E não é negando a alegria, não é negando a tristeza, que a alegria vem também. Não é tão simples assim, não é soterrando. E uma não existe sem a outra. Uma não existe sem a outra. Então, me interessa muito. Várias músicas do Evoé eu poderia citar como... que é uma música pessoal mesmo. Sim. Como canções que guardam dentro de si vou chamar de esse yin-yang, essas dicotomias, pensando sempre em como essa reunião pode potencializar a existência, potencializar... Cobra do Contrário tem isso, várias... Cobra do Contrário basicamente, o título já diz um pouco disso, como é que a gente se complementa com essa... Então, o Evoé também tem um sentido trágico. Se existe um trágico no sentido, não no sentido da tristeza, né? Mas no sentido de assumir, mais uma vez usando essa palavra, o imponderável, assumir o que não nos compete como algo potente também, e que a gente saiba lidar com alegria, com força diante dele. Assim, e com a tristeza. E com a tristeza, com a tristeza. O Evoé, então, é isso. O Evoé é um disco de algumas participações. As participações foram de fato, foram encontros que foram se dando na vida, assim. Marcelo Genesi, conheci Marcelo em Recife através de um grande amigo, um grande compositor, Rafael Costa, que inclusive Rafa acabou de lançar o primeiro disco dele, chamado Diamante Hortelã, com produção do Marcelo, com produção do Genesi, e é um disco lindo. Depois eu quero passar para vocês aqui para a rádio também. E aí, Genesi foi sempre um amor de pessoa, assim, uma pessoa que comprou, que abraçou algumas dessas canções muitos anos atrás, e que se mostrou mais do que disponível e feliz de poder colaborar com esse processo. Genesi é um músico de primeira linha, um compositor, com todo o reconhecimento merecido que a obra dele tem, o trabalho dele tem. Então foi muito generoso ao participar de Cancioneta. É uma canção que ele sempre gostava, mesmo antes de eu gravar, e foi muito generoso de gravar, de participar dela como músico. O Gero Camilo, eu falei que eu fiz Princípios Básicos, esse curso de teatro. Quem não chegou, ainda vá atrás do Princípios Básicos de Teatro, um curso gratuito do Governo do Estado do Ceará de teatro. Avisa pra galera, é um curso maravilhoso, que chegou agora pra tá ouvindo agora. E o Gero Camilo fez esse curso, só que o Gero Camilo, sem querer dizer que o Gero tá com a idade avançada, eu digo assim, ele fez esse curso há uns 30 anos atrás, assim, não, há uns 20 anos. Se bem que eu fiz há 15, não, o Gero fez a mais. Peraí, não, calma, eu fiz há 15, então eu também já tô com mais idade. Mas ele fez isso em 90. Sim. E aí, junto de outro grande ator, outro grande amigo, o Otacílio Alacrã, que tá morando em São Paulo também. E através de Otacílio, a gente já se conhecia, eu e Gero já se conhecia por tabela, cada um conhecia um pouco o trabalho do outro.
mas através de Otacílio a gente se aproximou. Então foi uma relação maravilhosa. E contando só uma historinha rapidamente do Cobra do Contrário, ele falou, eu quero gravar, eu gravo. E aí a gente faz o seguinte, quando a gente grava em estúdio, a pessoa vir gravar as vozes, por último gravar as vozes, a gente gera o que o pessoal chama de como se fosse um bounce, uma demozinha para poder levar para casa, para as pessoas ouvirem e tudo mais, não a faixa final. E aí mandei pro Gero, no outro dia o Gero me mandou, pelo WhatsApp, mandou assim, escuta isso aqui, me diz o que você acha. Quando eu fui ouvir, ele tinha gravado por cima disso Surrealeza, que é o poema final. Fortaleza, uma cidade baldia, que na geografia do corpo jaziam flores, uma odisseia de espigões, e por aí vai. Dá uma olhada lá em Cobra do Contrário. E aí o Gero se fez mais do que um parceiro, de fato. Se fez mais do que se fez presente de uma forma muito bonita no disco. E Juruviara eu diria que é um dos melhores compositores, os melhores intérpretes da nossa geração aqui em Fortaleza, com uma força única. Inclusive, eles vão estar hoje no Mambembe, fazendo mais uma festa lá, uma festa bonita, com um forró bonito. E a Mambembe ali na Rua dos Tabajaras. E a Juru, então, Boa Cidade foi uma canção que eu compus, é uma canção de minha autoria que eu compus para ser interpretado por nós dois em um espetáculo chamado Boa Cidade. A gente resolveu fazer um espetáculo chamado Boa Cidade, a gente precisava de uma canção que desse vida, que desse voz ao espetáculo, e essa canção foi nascer um dia antes do espetáculo, então foi uma coisa louca, corre, aprende. E aí, gravando Evoé, não pude deixar de convidar o Juruviara para poder fazer parte desse marco, né? O primeiro disco é sempre um marco, assim, né? Sempre um marco da carreira, é isso. Então vamos aí de Boa Cidade. Boa Cidade agora, beleza. A cidade é um boi de reizado, fitando as cores de seus bordados, roubando a cena esquartejado sob os aplausos. A cidade é um boi de reizado, manto de estrelas sobre retalhos, jogo de espelhos e estilhaços sobre o asfalto. Astro que se sabe morto ao terceiro ato, bicho que se presta ao risco, visto que se atira ao rico o melhor pedaço. A cidade é o boi em pessoa, a cidade é o boi de verdade. A metade do boi é pra poucos e a metade da outra metade. A cidade é um boi em pedaços, agonizando pelo reizado, atravessado de edifícios, por entre os carros. A cidade é um boi inventado, lançado à sorte que o reparte, de quem decide o que se divide com toda a arte. Crime que se admite nesse teatro, mito que se sacrifica. Quanto desse artifício é boi de fato? Esse boi tem o diabo nos coros, esse boi é o coro do diabo, esse boi é o boi na medida para espiar os pecados. A cidade é um mar de garotos aglomerados em alvoroço, acenando para o vídeo junto aos destroços. A cidade se espelha no morto, como todo se enxerga na parte, como o peso que salta do corpo depois da morte. Finda o terceiro dia, finda o terceiro ato, eis que o boi já não responde mais aos chamados. Visto assim se justifica Cristo ter ressuscitado só desse lado. Dessa festa esse boi não levanta,
Dessa feita ele não nos escapa. Nessa terra se mostra quem manda. Nesse rei, nessa reis não se salva. A cidade é um boi de reizado. Essa não é tão alegre assim também, não. Oi? Essa não é tão alegre também, não. Não, é justo isso que eu já ia falar, assim, que a gente pensar o boi cidade. Que aí, nessa música, você utiliza muitos desses elementos da cultura popular, da nossa cultura popular, Sim. e que se faz uma crítica a isso, justo por essa sobreposição muito que a gente faz dessa nossa vida mais urbana, e que a gente se sobrepõe mesmo a essas nossas referências culturais e que pouco são pensadas ou pouco são faladas e vividas Sim. na nossa cidade, né? Nossa capital, de um modo geral. Mas estão aí, né? Nós estão significando, estão em alguma camada. Sim, sim. E que é interessante pensar isso, né? Essa cidade que é um boi do reizado. Sim. E que é algo que a gente já vinha conversando um pouco antes, e que aí eu gostaria de pedir para você falar um pouco mais também desse viés de pensar, fazer música, né? Como esse gesto político que você fala, esse gesto político, poético. Sim, que legal você falar isso, eu estava com isso na cabeça também agora. Boa Cidade é uma das canções mais, como é que eu posso dizer, é difícil dividir, né? Sim. Mas assim, digamos que ela tende mais a uma crítica do que a uma lírica. A lírica, mas ao mesmo tempo ela tem a sua lírica, né? Ela tem suas nuances, ela tem ali a sua costura. Eu não sei exatamente onde surge. Eu entendo que agora acabamos de passar por uma eleição presidencial, e eu entendo que muitas paixões acabam deixando um pouco as paixões quase que de time, parece que era um time de futebol, assim, deixando um pouco cego a situação, atrapalhando um pouco a compreensão da situação. Mas assim, eu não sei onde surge o conceito de que a arte, artistas, cantores, compositores, não têm relação direta com a política, assim, não teriam, as obras não teriam. Isso aconteceu com Roger Waters, aconteceu com Caetano, isso aconteceu com Marília Mendonça, que é uma das maiores compositoras no momento desse Brasil, e quando se posicionou politicamente foi ameaçada, inclusive de morte, tanto ela quanto a própria família. Isso é inadmissível, assim. Historicamente, a arte, a canção popular sempre foi a canção que a gente entende como popular, sempre foi um instrumento de crítica, um instrumento de... A gente estava falando aqui antes sobre os trovadores. Antes dos trovadores medievais, os goliardos, para quem não sabe, esse é um nome que eu aprendi há poucos anos atrás. Assim, os goliardos são os primeiros trovadores que na verdade foram meio que expulsos ou não tiveram tanto espaço no clero, e aí ficaram vagando pela Europa fora, fazendo verso, fazendo críticas, inclusive, ao clero. Depois os trovadores levaram isso adiante. Então a própria canção de escárnio também. Então, assim, tem uma coisa que não há vontade de uma maioria, de uma minoria, não há vontade de ninguém que consiga solapar essa capacidade do ser humano de se rebelar contra o seu momento, contra as injustiças que ele acredita. De se posicionar da maneira, seja de qual for a maneira. Assim, isso tem muito a ver com a potência. Eu gosto muito de estudar Eros. E depois de bate esse papo para outro programa. Mas Eros é uma potência de vida que é usada por Freud, que é usada por tanta gente, pelo Freud como pulsão de vida. Eros é um conceito, alguns podem chamar de divindade, que foi tentado silenciar tanto na Idade Média quanto agora novamente. Então, tipo, esse desejo, a vontade de vida, a vontade de potência, ninguém silencia. Não tem governo que silencie, não tem instituição que silencie. Sim, sim. E acho que a arte, ela está nessa força, né? Tipo, dessa potência de vida enquanto criação mesmo. E existem várias formas de nos posicionarmos
Sem dúvida. E principalmente eu acho que quando a gente se posiciona nesse ambiente do sensível e do poético, é uma outra força que a gente cria. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E assim, só respondendo sua pergunta, já que a gente divagou tanto, foi até a Idade Média voltou, só respondendo sua pergunta sobre tradição e contemporaneidade, assim. Fortaleza é uma cidade que nasce é uma das capitais, se não me engano, a única, ou uma das pouquíssimas capitais do Brasil que nasce do interior. Sim. Então, através de Pernambuco, o estado vai sendo povoado e ela nasce como cidade, como a gente entende como cidade, ela nasce através do interior. Então, Fortaleza é uma cidade profundamente marcada, historicamente marcada pela cultura do sertão, pela cultura do interior, que marca, isso com todos os seus festejos, folguedos, crenças, tudo que a gente possa imaginar nesse sentido de como cultura, né? Então, Boicidade, para quem não sabe, no reizado existe uma figura central que é o boi. O boi é uma figura importantíssima no reizado e esse boi, a raiz desse boi é a mesma do boi bumbá, é a mesma de Parintins, é um boi só assim que vem lá de Portugal, vem do seu caminho e acaba dando origem a todas essas folias. Então, boi e tem essa loucura, né? Porque o boi ele tem uma correlação quase crística, porque tem essa coisa da ressurreição. O boi é morto o boi é morto no reizado e o boi renasce no reizado. Então existe uma questão catártica, existe mais uma vez uma questão teatral aí, né, cênica na história. E Boicidade ressignifica um pouco esse mito, essa folia, abrindo um pouco um panorama, um leque. Assim como outras canções do disco, eu gosto muito de rever certos mitos. Santa Ceia é uma canção que faz isso, que diz Santa seja a ceia da maçã, Cobra do contrário, e por aí vai. É como se a gente somasse nosso ponto. A gente lançasse mundos no mundo, como diz o Caetano na música dele. Daniel, só pra gente correr um pouquinho, bora. Nosso tempo já tá quase acabando. Bora. E aí eu queria que a gente falasse um pouco também, pegando esse gancho aí dessa teatralidade dessa cidade, falar um pouco também do projeto do teu álbum, que está aqui, gente, ó. Nós ganhamos esse álbum. Tá na mão. E aí eu fiquei pensando muito nele, de pensar toda essa sua relação também com o teatro, com a cidade. Já você vai cantar aqui pra gente também uma outra música que fala muito dessa cidade que a gente habita. Mas antes disso, de pensar esse visual, né? Que a gente tem conversado muito sobre o sonoro, sobre a poesia, sobre as letras que estão aí. Mas pensar como que isso se deu visualmente. E tem um projeto gráfico que é muito lindo. E que eu queria que você conversasse sobre isso, sobre esse seu trânsito com outras linguagens artísticas também. Vou mostrar aqui, Thay, a capa e algumas fotos do encarte. Essa é a capa. Exato. O projeto gráfico do Evoé foi uma junção, mais uma vez, essa coisa dos encontros, da sorte. Foi uma junção de 3 figuras, 4 na verdade, mais 3 a priori. Uma delas foi Alexandre Ebert. Alexandre Ebert é um artista de Juazeiro do Norte, que mora em São Paulo há muitos anos. Inclusive, se Alexandre estiver ligado na gente, um beijo grande no coração. Alexandre é um grande artista, então ele trabalha com tessituras, é um artista artista manual, um artesão, como ele gosta de ser chamado, trabalha com tessituras. E essas tessituras, mais uma vez a gente fala de tradição e contemporâneo. Você fica nesse trânsito. É isso, ele representa isso tão bem, de uma maneira tão potente. As fotos do disco foram clicadas por Paola Alfamor. Paola Alfamor, uma fotógrafa, artista visual, gaúcha, que mora em São Paulo. De um talento muito grande, muita personalidade também, imprime uma personalidade muito grande nesse trabalho. E o projeto gráfico do Evoé, quem costurou tudo isso para transformar num disco, a diagramação, as escolhas de cor e tudo mais, foram de Davi Marinho, que você conhece muito bem. Davi Marinho, beijo, que é Davi. Olha aí, Davi é um grandíssimo designer,
é de um talento, assim, fora do sério mesmo, o quanto Darwin ajuda a dar vida Sim. ao cenário da nossa cidade também durante tanto Tem tempo. um olhar muito sensível. Muito, 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 muito. E aí Gui Funari também fez a direção de arte, o Gui é de São Paulo, a gente se conheceu, a gente participou de um filme aqui de um coletivo, o Alumbramento, e aí deu sorte também de Gui estar em São Paulo e a gente fazer esse trabalho junto. Então, esses 4 nomes, Gui Funari, Paula Alfamor, Alexandre Ebert e Davi Marinho, muito grato de coração, porque vocês deram vida ao Evoé em cores, em formas. Sim. Agora, assim, Daniel, pensando sobre essas tessituras do Ebert, né? Como que vocês chegaram nessa ideia mesmo, dessas tessituras, dessas linhas? Assim, tem essa foto aqui, acho que tem aqui, é tipo essa, tá? Sim, sim. Quando eu vi, nossa, ele está bordado. Essa foi uma... Linda. Isso foi de fato, por isso que eu cito tanto o Gui Funari, porque o Gui, como diretor de arte, diretor de cinema, isso foi uma coisa também na hora, assim, no momento, no feeling. As pessoas vão... Isso foi clicado no Estúdio Lâmina, um estúdio no centro de São Paulo, um espaço alternativo no centro de São Paulo. Isso foi clicado lá. E, de fato, é isso. Quando eu tive contato, meses antes de gravar o Evoé, quando eu tive contato com o trabalho do Ebert em São Paulo, que eu entendi o tamanho, a gravidade do que era esse trabalho, do que ele representa. Sim. Não tenha dúvida que foi de antemão uma necessidade, e Ebert também se mostrou extremamente aberto a isso, de antemão a necessidade de se encontrar o link entre essas linguagens. Então, o Ebert ouviu de antemão o Evoé antes de ser lançado. Posso estar enganado, mas Ebert... Essa roupa do Evoé é uma roupa original, então tipo, ele foi uma das primeiras roupas que ele fez com esse ponto, pensando no colorido. A gente tinha uma vontade muito grande mesmo de prezar pela cor no Evoé. O Evoé é um disco que eu considero tanto lunar quanto solar, mas a parte solar ela é mais evidente. Me interessa mais, a parte que me interessa mais, sem dúvida nenhuma. Pensar muito essa questão das linhas, né? Porque aqui no Ceará é algo muito presente na nossa cultura, o bordado, principalmente. Muito mesmo, é isso aí. Pensar essas formas mais contemporaneamente. Sim. E voltando a pensar essa experiência de cidade, vamos de Lágrima de Índio. Vamos que vamos. Lágrima de índio quando cai, arrasa Mudubins, alaga Guanhambis, abisma. Parangabacaba tomba, Maraponga acorda tonta, toda aldeota se atrasa. Porongabuçu, Itapiris, Tapebas, Cariris, todos debaixo d'água. Tabajaras, quanta mágoa, quanto medo em tua cara, quanta água em tua taba. Dorme, messejana, seja aqui e ali onde peri. Beijou Ceci, beijou Peri, beijou Ceci, ou é Tupi or not Tupi. Dorme, curumim, que a chuva enfim vai te pegar. Chuva, curumim, que é choro e o sol enxuga. Sol que sobe, sol que sabe, sol que cabe, sol que sobra. Sol desaba, Ceará será. Araxá, Jandaia, Ujambê, Jurema tá de mal, de Iracema. Grávida da América do Sul, da América. Aê! Uma música de muitas memórias da sua própria cidade, né? Essa tem referência pra caramba, assim, né? Uma música, eu dedico essa música muito ao Ednardo, que foi um cara que hoje a gente vai falar do Ródio também, né? Ainda? Sim, já. Pois é, não vou esquecer não, Ednardo. Dedico muito ao Ednardo, porque ele ensinou a cantar a cidade, das músicas dele, assim, né? De falar da cidade e tal. Sim. A gente vai ter que correr, gente, também vamos poder debruçar tanto Falei em demais. Lágrima de Índio, que parece uma ciranda da bailarina de Adriana Calcanhoto. Parece, do Chico Buarque, parece do Chico do... Exatamente. E aí...
a gente tem que correr, então vamos para Lencarinos em Destaque. Que hoje nós vamos falar sobre o lendário, o maravilhoso Roger Rogério. Roger Rogério, que foi cantor, que é, na verdade, foi Menina, nada, ele é. Onde é maior perigo como intérprete. Talvez ele disputa com o Lúcio Ricardo, que é outro cantor, Sim, pau a pau sim. quem é o melhor intérprete. É incrível. Ele é cantor, compositor, professor de física e também ele é ator. Falar um pouquinho dele, desse senhorzinho aí, lindo, que ele nasceu aqui em Fortaleza no ano de 1944. Ele também foi, além de... Foi não, nossa, como eu tô chata falando no passado, jamais, no presente. Ele é cantor, compositor, professor de física da Universidade Federal do Ceará, ator de teatro e também de cinema. Também teve participação em rádio e também foi roteirista. E o Roger, ele junto com o Ednardo e a Tete, participaram do antológico disco Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, que foi gravado em 1973. E esse disco ficou muito conhecido como o Pessoal do Ceará. Aí, tanto é que a gente às vezes até confunde o Pessoal do Ceará como um movimento que existiu, que na verdade foi mais como um momento da nossa música cearense. E depois de fazer história nesse momento, o Pessoal do Ceará como um sinônimo da boa música cearense, mais ou menos no início dos anos 70, o Roger Rogério ele só foi lançar o disco dele solo no ano de 2003. Demorou um pouquinho, né? Mas antes disso ele fez muitas parcerias com a Tete, que foi sua grande companheira aí. E como ele mesmo diz no encarte do disco, ele fala assim: há uns 30 anos só gravei em discos como convidado. E a primeira proposta para um disco solo em todo esse tempo me chega em forma de desafio. Lindo. E aí, então, o Roger ele é conhecido pela sua voz rouca e ele registrou aí muitas canções famosas em dupla com a Tete e também com o Ednardo, como Barco de Cristal, Ponta do Lápis, que foi uma parceria dele com o Clodo Ferreira, e também foi um sucesso na voz de Fagner, em dupla com Ney Matogrosso, que foi num compacto de 1975, e também Retrato Marrom, que foi parceria com Fausto Nila. O Daniel teve aí a oportunidade de cantar junto com ele, né, Daniel? Sexta-feira, em homenagem ao Belchior. Roger é maravilhoso, cara. Roger, essa galera toda que você falou, sem dúvida, o Meu Corpo, Minha Embalagem foi um disco de referência, assim, muito... Eu ouvi muito, assim, até nem faz tempo que eu não escuto pra voltar a poder ouvir. Dá uma Então, folguinha, né? então é um disco que eu indico pra todo mundo, até lá durante a homenagem ao Belchior, foi aniversário do Belchior, Sim, lá na Praia de Iracema, no Centro Cultural Belchior. Prosa Cultural esteve lá, fazendo alguns registros. Olha só, prosa é o perigo. E aí o Roger é um carinho, porque você vê toda a experiência dele, você vê toda a vitalidade dele, a vivacidade dele até hoje interpretando, assim, você teve lá, você viu que a galera foi a loucura com o Roger. Sempre disponível. A galera foi a loucura com a força, a vigor do Roger, assim, é incrível, né? Sim. Então ele como muito jazzístico, assim, ele tem um swing muito grande, a maneira muito rock, muito jazz. Então o Roger é sempre uma alegria, a gente até combinou, acabou esse show, a gente combinou de fazer alguma coisa junto, espero que dê certo, de fazer alguma coisa em breve, porque... É isso, o Roger, dos compositores cearenses, se destaca muito pela poética, pela forma como toca. Sempre teve grandes parceiros, letristas com ele também. Sim. Então é um grande, sem dúvida é um grande. Roger Rogério, quem não conhecer, vá atrás, porque tá perdendo tempo, tem muita coisa para conhecer dele aí. Tem sim, inclusive o álbum dele que ele lançou somente em 2003 é ótimo. É isso. Tem o Chão Sagrado, que é o disco com a Tete, né? Logo depois do Pessoal do Ceará. E esse álbum, daqui a pouco sai disco novo dele, eu não duvido nada. Vamos esperar. Inclusive já fica aqui o nosso convite para esse novo projeto de vocês. Espero que o pessoal anunciando o projeto, eu espero que aconteça em breve. A gente espera... aí já venham aqui também. Olha, eu trago o Roger aqui, a gente te arrasta o Roger, vem pra cá, Roger. Joia. E aí, gente, continuando com o nosso quadro de dicas, fiquem ligados no que vai acontecer nesse final de semana.
o espetáculo d'água com coral e orquestra sonhal da Universidade Federal do Ceará, que vai acontecer no Dragão do Mar. Um pouquinho sobre esse espetáculo a água envolve toda a existência humana. Olha aí, Daniel, que a gente estava aqui conversando. A água envolve toda a existência. Sobre a existência humana. humana. A existência com a gente mesmo. Mas nós somos feitos de água, então... Verdade. Não dá para não perder essa associação. É o símbolo da vida, da pureza e principalmente do amor. A água protege o feto, batiza a criança, diverte homens e mulheres, oferece lugar de labuta, lava e purifica todo o percurso da vida. É disso que fala o próximo espetáculo do coral da UFC, d'água. Desta vez, as 31 vozes do coral serão acompanhadas pela Orquestra Sonhal, formada por 14 instrumentistas, ambos projetos de extensão da universidade. Esta festa de arte e música marca a abertura das comemorações dos 60 anos do coral da UFC, que acontece em abril de 2019. Mas esse espetáculo já está aí anunciando e acontece no Teatro do Dragão do Mar a partir de amanhã, dia 2, e segue até o dia 30 de novembro. Os ingressos custam R$30 a inteira e R$15 a meia, classificação livre, então todos podem curtir. Seguindo também ainda no Dragão do Mar, nesse final de semana, tem um projeto que é muito legal, que se chama O Pôr do Som, que acontece junto com o Pôr do Sol, que traz grupos de instrumentistas de formações diversas e com um repertório super variado. E nesse 3 de novembro, que será no sábado, será com o Moacir BD, que é um compositor multi-instrumentista autodidata. Ele toca guitarra baiana, bandolim, violão e flauta transversal. Nos anos 1970, seu pai e seu irmão, que tocam sanfona, tinham uma escola de samba, cujos ensaios aconteciam no quintal de sua casa. Nesse período, teve acesso a vários instrumentos de percussão e a ritmos nordestinos e samba. Com mais de 30 anos de carreira, o Moacir BD continua fazendo parte do cenário musical de Fortaleza através de vários projetos culturais, como Trio Mistura Brasileira, música instrumental, explorando ritmos brasileiros, projeto Jazzin, quinteto que toca os clássicos de jazz, projeto Canção do Exílio, que é um grupo musical que toca a geração de compositores cearenses das décadas de 70 e 80, As Gata Pira, que é um bloco maravilhoso de carnaval. Também tem o projeto Moacir BD Power Trio, que é um trabalho autoral que mescla clássicos de jazz e da música brasileira. E também ele é acompanhado de artistas e grupos locais. Então, super vale a pena conhecer aí o trabalho do Moacir, dia 3 de novembro, na Arena Dragão do Mar, às 17 horas. E é gratuito, gente, então aproveitem. Lembrando que o Dragão do Mar fica ali na Rua Dragão do Mar, número 81, no bairro da Praia de Iracema. E só mais uma diquinha, para não perder a oportunidade, vai ter uma oficina muito legal, que é de criação e realização em canto popular. E vai ser agora, nessa terça-feira, dia 6 de novembro, que o Porto Iracema das Artes vai receber a cantora e compositora Sueli Mesquita, que ministrará a oficina Criação e Realização em Canto Popular. Essa oficina ela é organizada pelo Laboratório de Música da Escola do Porto Iracema e é uma atividade gratuita. E qualquer pessoa pode participar, mas são principalmente para os interessados sobre os processos criativos que envolvem o ato de cantar com ou sem experiência. Então, a Sueli, que vai ser a professora da oficina, ela já trabalhou com nomes como Evandro Mesquita, Ney Mato Grosso, Leone, Alice Caymmi e 14 Bis, entre vários outros. Então, dentro dos objetivos que a atividade propõe, estão exercícios práticos que ofereçam ao participante a possibilidade de lidar melhor com o nervosismo em cena. Olha aí, gente, aproveitem. São apenas 8 vagas para a oficina e 15 vagas para ouvintes. A atividade ela inicia às 9 horas da manhã e segue até às 13 horas. Será no auditório do Porto Iracema das Artes
e é gratuita. Quem quiser saber mais informações, é só acessar o site do Porto, que é www.iracemadasartes.org.br. Então, aproveitem que parece ser uma oficina bem instigante aí pra galera que tá querendo enveredar aí nesse universo lindo, maravilhoso que é a música. E com isso nós vamos começando aqui a ensaiar o final do nosso programa. Quero muito, Daniel, te agradecer pela tua presença, pela prosa. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço esse papo, assim. Nem toda entrevista a gente pode ter um bate-bola tão legal, assim, tão leve. Às vezes a coisa é um pouco mais amarradinha. Sim. Também é bom, mas quando a gente pode devagar mais, é legal. Espero não ter me delongado tanto também, porque se a gente vai deixando, a gente vai abrangendo, né? A vida é isso, a arte é isso, a coisa está tudo linkada com tudo, né? Mas esse programa, toda vez que eu vou começar ele e vou conversar sobre ele com alguém, eu me lembro muito do Jorge Amado, que na casa dele, né, que é a casa de Jorge Amado, tem um tapetinho que é escrito: quem for de paz pode entrar. Então eu acho que esse programa ele tem muito essa energia assim mesmo, de que for de paz, chegue, sente, converse, a gente toma um café, bebe uma água. Atrapalha o programa, pode falar bem muito. Se é de paz, atrapalha o programa. Não tem isso. Eu acho que quando a gente está conversando sobre processos, fazeres artísticos, eu acho que vai num fluxo. É isso, né? é isso. Então, se não tem um atrapalhar. Eu acho que são informações tão ricas e é tão importante a gente saber e conhecer um pouco o trabalho do outro. Sem dúvida. Temos tão poucas oportunidades de fazer isso. Sem dúvida, eu fico feliz assim, pela oportunidade de fato, para a gente poder devagar um pouco mais. Obrigado demais a Sara News, obrigado você, Will. Precisando, estamos aí, logo mais quero estar aqui de novo, lançando o próximo trabalho. Já começam as canções, já começam a nascer para o próximo trabalho. Eu acabei de lançar um single, como a gente conversou também, lancei um single na semana passada, chamado Onde Estivemos Todo Esse Tempo, uma pergunta que teve participação, é um single meu e de Paulo Neto, um cantor de Pernambuco, um grande cantor de Pernambuco, produzido por Guilherme Café, que é um músico produtor de São Paulo. Então esse single já está na internet, já está na rede, espero voltar aqui em breve. É isso, brigadaço. Joia. Eu agradeço também ao Lenildo, que me passou o seu contato. Que legal, Lenildo, brigadão e parabéns. Se não fosse ele, eu não iria conseguir o seu contato. Parabéns também pelo Centro Cultural Belchior, vida longa. Lenildo esteve aqui semana passada, conversando um pouco. Lenildo e o Vitor. Sim. Conversando sobre a cena de música independente. Também o Vitor falou um pouco sobre o trabalho dele. O Lenildo também falou um pouco sobre os projetos do Centro Cultural Belchior. Então, assim, foi uma conversa super rica. Procurem e assistam. E é isso, gente. Esse foi o nosso programa de hoje, Prosa Cultural. Estamos aqui sempre de segunda a quinta-feira, às 17 horas. E lembrando que o nosso conteúdo ele fica disponível nas nossas redes sociais. É só digitar Rádio Ceará News, Ceará com S-I. E também no nosso site, que é www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo e ter os nossos programas e matérias muito mais pertinho de você. É só procurar no Play Store do seu Android. Em breve teremos no iOS, né, Thay? Próxima semana. Olha aí, tudo gente, der certo. Próxima semana. Se liguem. É só baixar o nosso aplicativo que vocês podem nos ter muito mais pertinho. E é isso, Thay. Muito obrigada pela companhia. Obrigado, Thay, também pelo som, viu? Valeu demais, adorei. Eu fico assim só, né, na minha aqui, mas queria lembrar... Meu cabelo tá horrível, calma aí. Não tá lindo. Mas queria lembrar que o Prosa Cultural, né, toda segunda até quinta-feira. Amanhã a gente não vai ter sextou, mas fique com as dicas aí da Will pro fim de semana. Amanhã será feriado e não teremos sextou. Mas, gente, é isso. Muito obrigada. Aproveitem esse final de semana, esse final de semana estendido, né? Vai ser feriado. Então, minha gente, é isso. Muito obrigada. Desejo boa noite a todos. E até segunda-feira. E ficamos agora com Daniel Medina. Daniel, onde estivemos todo esse tempo? Me diga.
Onde estivemos todo esse tempo? 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 Nas lojas de conveniência de departamento, ante a entrada dos funcionários, rente às saídas de emergência, nas filas de supermercados e engarrafamentos, na tolerância dos pacientes, na tolerância dos pacientes. Onde estivemos todo esse tempo? 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 Nas casas de variedades e entretenimento, na indolência dos indecisos, na arrogância dos conscientes. Nós que não fomos informados a que viemos, morremos, nascemos fora do horário de atendimento, findamos sem acabamento, por sermos em movimento, ou seja, estamos sendo onde estivemos todo esse tempo. Onde estivemos todo esse tempo? Onde estivemos todo esse tempo? Pelo andar da carruagem, pela marcha dos acontecimentos, a essa altura do campeonato, do segundo turno, do primeiro tempo, o que faremos antes que tudo vire, antes que vire tudo, antes que tudo vire um grande estacionamento? Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.